Bem-vindos a um novo programa do Sem Diplomacia em Debate. No contexto das eleições presidenciais nos Estados Unidos, iniciamos uma série de 4 programas nos quais abordaremos, em primeiro lugar, um balanço da administração Obama, tanto do ponto de vista da política exterior e inserção internacional dos Estados Unidos, objeto do programa de hoje. A seguir, um programa sobre as relações com a América Latina, fazer um balanço de como nas duas administrações, desde 2009 até 2016, a administração Obama lidou com a região. E após as eleições e com o resultado de quem foi eleito para a presidência, fazer uma projeção tanto do ponto de vista como será a política externa dos Estados Unidos no âmbito mais amplo e como se vislumbram as relações com a América Latina. No programa de hoje, discutindo um pouco a inserção internacional dos Estados Unidos e a política exterior das duas administrações de Obama, temos uma visão em que procuramos comparar as expectativas que gerou inicialmente Barack Obama como primeiro presidente negro dos Estados Unidos, né, e com uma candidatura que foi muito crítica, né, da política exterior de George W. Bush, especialmente a guerra contra o Iraque, muito criticada por Obama, né, e após o início da sua gestão, em que surgiram uma série de perspectivas contraditórias. Por um lado, nos setores conservadores mais próximos do Partido Republicano, a ideia de que Obama, seja por omissão, por improvisação, incompetência ou propositalmente, estava contribuindo para erodir a liderança dos Estados Unidos no mundo. Isso pensando numa série de manifestações logo no início do seu mandato, com relação ao Irã, pedindo desculpas pelo golpe em 1953 contra o primeiro-ministro Mossadegh, a questão das desculpas geradas pela questão das prisões clandestinas da CIA, desculpas por Estados Unidos terem tido uma política no passado muito assertiva, muito intervencionista, e que, embora fosse visto como uma manifestação de boas intenções no início do mandato, foi visto no âmbito conservador como uma conciliação que coloca em risco a hegemonia dos Estados Unidos. Por outro lado, passado o primeiro mandato, começa a se vislumbrar o que alguns denominam uma doutrina Obama, né, em que, digamos, essas manifestações iniciais fazem parte de um processo no qual diminui a perspectiva intervencionista direta e se fortalece a ideia de estabelecer vínculos com governos que, se bem são considerados inimigos, também são vistos como pragmáticos. E nesse caso se enquadra a relação com Cuba, normalizada a partir de dezembro de 2015, as negociações com o Irã, né, e uma postura mais pragmática com relação à América Latina. Então, nos círculos próximos a Obama, isso seria uma estratégia bem articulada que já vem desde o início do mandato. Nos setores mais à esquerda, não se vê uma grande diferença entre Obama e seu antecessor George W. Bush, onde se coloca que o intervencionismo continua, só que enfatizando ataques clandestinos, uso de drones, né, assassinato de supostos terroristas em bombardeios, a intervenção na Líbia, a intervenção na Síria. Então, que de fato não houve mudança de conteúdo, talvez mudança na forma em algumas políticas. Então, essas três visões aparecem um pouco como o balanço do que foi a política internacional de Obama. E para discutir essas visões diferenciadas, temos 2 especialistas aqui no programa de hoje. Ariel Fingerud, que é membro do Sem Diplomacia, pesquisador do IEI, doutor pela Unicamp na área de ciência política, ele vai trazer essa visão do campo mais conservador sobre a política de Obama. Roberto Moll, também pesquisador do IEI, do Sem Diplomacia, doutor em Relações Internacionais pelo programa Santiago Dantas, vai nos trazer a perspectiva dos setores
mais da esquerda e dos setores mais próximos da visão de Obama também. E na outra parte do programa faremos um debate a partir das opiniões dos respectivos convidados. Então fazemos um intervalo e voltamos para a segunda parte do programa. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de participar do programa Sem Diplomacia. Muito feliz de estar aqui. Obrigado também, Roberto, pela chance de debatermos. Eu acho que a oportunidade de fazermos esse balanço do governo Obama é muito interessante e eu acho que nós temos muitos caminhos para explorar nessa discussão e eu acho que é um debate que a gente pode fazer ainda por muito tempo. E o governo Obama, eu acho que ele representa uma transição no poder americano, de forma que nós ainda vamos debater esse tema, acredito que por muito tempo. Na perspectiva do pensamento conservador americano, é interessante que, num primeiro momento, a gente pensar 8 anos atrás, a eleição do Obama foi vista como uma chance positiva na tradição política americana. Ele poderia representar um aspecto positivo. Então, ele poderia ser o primeiro presidente, digamos assim, a superar aquela marca da luta de direitos civis do movimento negro americano. Então, a eleição do primeiro presidente negro poderia representar o fim dessa política, digamos assim, de divisão racial nos Estados Unidos. Ele também foi visto como um presidente que poderia melhorar a imagem internacional dos Estados Unidos depois do governo Bush. E, basicamente, ele tinha uma proposta que enfatizava um caráter bipartidário. Então, se a gente lembrar da promessa lá em 2007 do Obama, ele prometia fazer uma gestão bipartidária. Então, isso foi visto como uma chance de repensar as relações entre liberais e conservadores nos Estados Unidos. Mas isso tudo, digamos assim, no plano das ideias, né? Na medida em que o governo avançou, os conservadores passaram a ser muito críticos em relação ao Obama. Primeiro ponto, em 2010, foi a aprovação do chamado Obamacare, que é a reforma do sistema de saúde dos Estados Unidos, que foi muito criticado pelos conservadores. Logo em seguida, a estratégia do Obama no combate ao terrorismo. Então, na medida também que ele teve um ganho com a morte do Osama Bin Laden, como o professor Aerbi apresentou na introdução, o Obama utilizou, digamos assim, de uma nova estratégia de combate ao terrorismo, apenas mudando a retórica. Então, uso de drones, uso de operações especiais e com aquela ideia, principalmente propositiva, de que os Estados Unidos não mais iriam liderar o mundo nessa estratégia de combate ao terrorismo. Então, por isso que também o Obama passou, na perspectiva conservadora, a ser chamado de o primeiro presidente europeu dos Estados Unidos, porque ele não acreditaria nessa excepcionalidade americana, na capacidade dos Estados Unidos de transformar o mundo, de levar a democracia, etc. Então, esse foi um ponto bastante criticado. Em segundo lugar, ele teve uma estratégia de tentar negociar com os supostos inimigos, acreditando que a diplomacia poderia voltar a ser importante na política externa dos Estados Unidos. E os casos mais famosos que nós temos é Cuba, como também o professor Aerbi já disse, e o caso do Irã, né, também bastante conhecido. Mas não foi só isso. O Obama tentou negociar a situação da Síria com Bashar al-Assad e com os outros atores do conflito, e teve também negociações anteriores com Rússia e China. Então, na perspectiva dos conservadores, essas negociações elas não foram bem sucedidas no seu conjunto.
o que cria a percepção dos conservadores de que o governo Obama representa uma retirada dos Estados Unidos do poder internacional, da política internacional. Então, o governo Obama estaria enfraquecendo os Estados Unidos nesse tabuleiro da política internacional. E, para já concluir, eu acho que um aspecto muito importante é a gente olhar um pouco para a política doméstica, né? Na política doméstica, eu acho que teve dois movimentos muito interessantes dessa era Obama que nos ajudam a entender como que balanço a gente pode fazer. Dois temas teve uma mudança, digamos assim, radical de percepção da opinião pública. A questão da legalização da maconha e do casamento gay. Então, nos 8 anos de Obama, tanto o casamento gay quanto a legalização da maconha teve uma mudança de maioria negativa para maioria positiva. Então, hoje em dia, quase 60% da população americana, pensando a opinião pública em geral, apoia tanto o casamento gay quanto a legalização da maconha. E isso é uma mudança, digamos assim, de percepção importante. Na perspectiva dos conservadores, isso é como dizer que os liberais ganharam a guerra cultural. Então, a opinião pública ela está muito mais aberta para esse tema liberal do que os conservadores gostariam. E eles acham que isso favorece o Obama e torna a vida dos conservadores bastante complicada, porque eles estão perdendo, digamos assim, esse público mais jovem, né? E um outro aspecto que eu acho que afeta bastante isso é como que a mídia se relaciona com o governo Obama, né? Na percepção dos conservadores, o Obama consegue manipular muito bem a mídia dos Estados Unidos. O que eles reagem a isso com essa ideia de que a gente vive uma sociedade politicamente correta. Então você não pode criticar os gays, você não pode criticar o uso de drogas, você não pode criticar as minorias. E isso, de certa forma, talvez nos ajude a entender um pouco a emergência, o surgimento do fenômeno Trump como uma reação, digamos, republicana ao governo Obama. Então, acho que aqui tem alguns panoramas, a gente pode depois discutir mais, mas eu acho que tem muitos aspectos ainda para abordar nisso. Obrigado, Ariel. Muito obrigado, Ariel. E agora eu passo a palavra para Roberto, que vai trazer a outra perspectiva sobre o governo Obama. Muito obrigado por estar aqui. Obrigado, Ayerbe, pelo convite. Obrigado, Ariel, pela oportunidade de estar debatendo esse assunto tão importante. É um assunto que compreender a política externa do período Obama é importante para compreender o processo eleitoral nos Estados Unidos agora. Da perspectiva liberal, os liberais acreditam que Obama está entregando um país muito melhor do que aquele que ele recebeu, né? Obama teria herdado um país imerso em 2 guerras e uma crise econômica tão grande, tão séria quanto a crise de 1929, e ele teria tido sucesso em retirar os Estados Unidos dessas 2 guerras e, ao mesmo tempo, recuperar a economia dos Estados Unidos. Mais do que isso, né, Obama teria feito isso sem afundar ainda mais os Estados Unidos num atoleiro de guerras, né? Então ele se recusou a intervir na Síria, ele teria se recusado a intervir diretamente na Ucrânia, teria se recusado a intervir diretamente no Irã, mesmo na China. E, na verdade, né, para os liberais, isso não coloca em xeque a grande estratégia dos Estados Unidos. Isso, na verdade, é uma prova de que Obama seria muito mais capaz, né, e teria sido muito mais hábil em manter os interesses dos Estados Unidos de uma forma diferente daquela do seu antecessor, do George W. Bush. Então, a estratégia de Obama teria sido de intervenções cirúrgicas a partir de drones, de relações, de estabelecer relações a partir de acordos bilaterais, né, de aproximações, e apostando às vezes em sanções econômicas e políticas também. Um exemplo claríssimo disso é o exemplo da Ucrânia, né? No caso da Ucrânia, Obama ele se recusa a intervir na Ucrânia ou ser mais direto na Ucrânia, porque ele compreende
de que a Ucrânia não seria de interesse vital dos Estados Unidos e, por outro lado, seria de interesse vital da Rússia. Portanto, uma escalada na Ucrânia poderia prejudicar muito a economia estadunidense e provavelmente a Rússia teria muito mais vantagem, afinal de contas está ao lado da Ucrânia, né, e a capacidade de enviar armas, etc., é muito maior do que os Estados Unidos teria. Então a opção de Obama nesse caso, né, foi impor sanções à Rússia, né, porque o aviso que o Obama está enviando, né, segundo os liberais, seria: nós não vamos intervir militarmente, mas a Rússia não vai ficar impune de estar se metendo na política interna de outros países como a Ucrânia. Outro exemplo elogiadíssimo, né, de Obama a partir de uma perspectiva liberal é a atuação no Afeganistão e no Iraque, por incrível que pareça. Né, segundo os liberais, Obama teria conseguido tirar de forma ordenada as tropas do Iraque e do Afeganistão e deixado apenas um contingente para atuação cirúrgica nesses dois países. E justamente esse contingente de atuação cirúrgica, né, especializada, que teria conseguido eliminar líderes da Al-Qaeda, inclusive Osama Bin Laden, né, e conseguido combater ou dar uma, entre aspas, né, uma paz maior para os Estados Unidos e para o mundo. No caso do Irã, também é outro caso clássico dessa estratégia do Obama. Né? O Obama foi duro com o Irã enquanto o Irã não se dispunha a negociar acordos sobre as armas atômicas e químicas, né? A possibilidade de ter armas atômicas e químicas. E quando o Irã se mostrou disposto a negociar, Obama se apresentou como aberto à negociação e estabeleceu uma negociação com esse país, assegurando que o enriquecimento de urânio iraniano não seria direcionado para a produção de armas químicas. Na América Latina, a política de Obama é bastante elogiada, né, pela aproximação com Cuba e por ter, de certa forma, aceitado o tratado de paz entre as Farc e o governo colombiano. E a política externa do governo Obama, né, ela tem o grande mérito para os liberais de ter deslocado o eixo da política externa do Oriente Médio para a Ásia. Né? Então Obama teria sido muito hábil para os liberais, na perspectiva liberal, em ter deslocado a política externa dos Estados Unidos, o centro da política externa do Oriente Médio, para a Ásia. Né, para conter o avanço da China no Mar do Pacífico, né, e em duas esferas a partir de negociações, não a partir de um confronto com a China. A mensagem que o Obama estaria enviando para a China seria: a China é bem-vinda no concerto das nações, mas tem que respeitar as regras desse concerto. E as duas estratégias de Obama nesse sentido foram o Acordo Transpacífico, né, para tentar cercar comercialmente a China, e o acordo de segurança com as nações do Sudeste Asiático. Por fim, né, o principal calo do Obama talvez seria a Síria, mesmo de uma perspectiva liberal, né, a Síria e o ISIS. Entretanto, os liberais consideram que o Obama tem conseguido, muito habilmente, combater tanto o governo Assad quanto combater o ISIS de forma cirúrgica, sobretudo com a atuação de drones. Muito obrigado, Roberto. Então nós tivemos duas intervenções muito interessantes, porque conseguiram apresentar claramente a posição do âmbito conservador, crítica do Obama, e a postura dos setores que concordam com sua política e consideram que foi vitoriosa. Realmente, pegando as duas perspectivas e o cenário que está se colocando nas eleições, parece que Obama está saindo numa situação muito melhor da que encontrou quando se reelegeu para o segundo mandato, em que perdeu a maioria parlamentar, era muito criticado, a sua aprovação era muito baixa, e podemos considerar que o segundo mandato é um mandato de recuperação muito forte. Então já foi colocado a questão da economia, né, que a economia cresceu, o desemprego se manteve abaixo de 10%, inflação também baixa, e ao mesmo tempo uma política exterior que começa a render frutos a partir de 2015. Né? E mesmo com as críticas conservadoras com relação ao que aparentemente se apresentava no início como uma postura errática, improvisada, né, pouco consequente,
foi sendo mostrado que havia uma certa lógica, que se pode estar a favor ou contra, mas que trouxe resultados no final do seu mandato. E, de fato, isso aparece claramente, independentemente de qual for o resultado das eleições, o Partido Republicano está numa crise. Mesmo que o Trump seja presidente, o partido está numa crise. E todos esses setores que foram muito críticos de Obama na agenda interna como na agenda de política exterior foram derrotados nas internas, né? E Trump é um candidato, para além de todas as questões colocadas, pragmático, não é um ideólogo, né? Então podemos, a partir das duas colocações dos colegas, entender que há críticas a um posicionamento enraizado em parte da sociedade contra a área doméstica, na questão cultural, das minorias e na política externa em termos de retração do poder americano, mas de fato, pegando a racionalidade entre meios e fins, a política de Obama, digamos, está alcançando resultados majormente positivos. Poderia ser isso, talvez agora nessa parte de debate em que os dois convidados vão apresentar as suas posições, porque, como vocês sabem, no programa Sem Diplomacia, na primeira parte, cada convidado apresenta uma posição independentemente de ser aquela que está de acordo. E na segunda parte, sim, é um debate onde se discute a partir do posicionamento dos colegas. Então, eu passo a palavra para Ariel para fazer suas considerações e depois de volta para Roberto. Obrigado, Ayerbe. Bom, eu diria o seguinte, eu acho que a gente pode fazer uma avaliação positiva do governo Obama, levar em consideração essa transição, né, como o Roberto falou, de focar mais na Ásia, essa percepção da opinião pública internacional como sendo um ganho para os Estados Unidos. Mas eu acho que o Obama ele termina esses 8 anos com alguns problemas muito complicados. Vou citar 2 casos aqui. Um é a percepção de desconfiança em relação ao governo. Então, o Obama termina o seu mandato com uma percepção de desconfiança muito grande. Uma pesquisa que saiu recentemente aponta que 19% apenas dos americanos confiam no governo americano. Se a gente comparar nos anos 50, por exemplo, o patamar era de 70%, né? Então, esse aumento de desconfiança em relação ao governo pode fazer com que a polarização política se agrave muito nos próximos anos. Então, esse aumento da polaridade americana pode ter um custo também muito alto, não só para os Estados Unidos, mas para a política internacional, né? E um outro aspecto também muito complicado do balanço que a gente pode fazer do governo Obama é a percepção do americano de ser ou não classe média, que é um aspecto que caiu. Então, hoje, considerando que classe média seria 2 pessoas ganhando em torno de $3.000 por mês, caiu muito, está em torno de 40% a porcentagem de pessoas que se identificam como de classe média. Isso, há 15, 20 anos atrás, estava em 60%, 65%. Então, digamos assim, essa percepção de perda de poder aquisitivo, de não ser classe média, isso somado também ao aumento de custo de vida, principalmente em cidades tidas liberais, né? Washington D.C., Nova York, cidades da Califórnia, isso tudo também cria uma percepção de instabilidade política muito grande. Então eu acho que não só os Estados Unidos entram numa transição no seu papel na política internacional, mas eu acho que também, como nação, as forças estão se recompondo nos Estados Unidos. E o resultado disso é imprevisível, né? Tanto que hoje a gente tem um candidato como Trump, que era algo impensável talvez há 5 anos atrás. Então,
o saldo pode ser positivo, mas eu acho que a gente vive uma crise também, uma transição bastante clara. Muito obrigado, Ariel. Agora, para Roberto. Obrigado, Herb. Obrigado, Ariel. Os liberais nos Estados Unidos, eles tentam vender uma concepção de que a política externa do Obama seria uma política externa pela liderança pela retaguarda, né, de que o Obama teria sabido lidar com o fato de ser muito cauteloso com a guerra e muito paciente em relação a negociações diplomáticas, contratos e sanções a outros países, né? O problema é que os liberais esquecem eles esquecem de alguns problemas dessa política do Obama. O que não é dito pelos liberais é muito importante, né? Por exemplo, como a política externa do Obama, de certa forma, em algum sentido, é uma continuidade com a política externa do George W. Bush, no Iraque, no Afeganistão, na Líbia e na Síria, e a completa desintegração desses países, né? E o Obama, o governo Obama, ele tem deslocado esse centro da política externa dos Estados Unidos do Oriente Médio para o Sudeste para evitar o problema, porque não há nenhuma perspectiva de como que o governo dos Estados Unidos vai lidar, né, com essa completa desintegração do Oriente Médio. Outra questão que não se diz é que os drones não são completamente eficientes, né? Os drones, eles têm um nível de letalidade sobre a população civil altíssimo. Eles salvaguardam, de certo, a vida dos soldados estadunidenses. Entretanto, né, de forma nenhuma, os drones apresentam segurança aos civis que estão nos locais de combate e, mais ainda, os drones é o completo desrespeito à política de direito internacional, porque é a completa aceitação do direito à execução, né, do direito à eliminação do inimigo e à execução do inimigo. O drone não prende ninguém, né, o drone simplesmente atira e executa o inimigo. A política do Obama atualmente para a Síria é um completo desastre. De forma geral, na Palestina e em Israel, é outro desastre. As negociações de Obama na Palestina e Israel não foram a lugar nenhum. Ele assumiu com o discurso de que conseguiria ou tentaria estabelecer um acordo de paz e ele não chegou nem perto disso. E talvez o mais grave nesse momento, do meu ponto de vista na política Obama, é a política de imigração. Né, Obama, por causa dessas questões internas que o Ariel colocou, o Obama não tem nenhuma força para tentar, nesses últimos minutos do seu governo, conseguir construir uma política de imigração saudável para os Estados Unidos e para os imigrantes. Né, a política de imigração, ele não consegue promover política de imigração nenhuma. Aliás, Obama foi o presidente que mais deportou imigrantes em toda a história dos Estados Unidos. Então, o que eu quero mostrar nessa última fala é que é possível a crítica do Obama a partir da esquerda também. E isso nos leva a uma questão que é a questão que o Ariel colocou, que é a completa desconfiança da sociedade, seja de setores à esquerda do Obama ou à direita do Obama, não só com a política externa, mas também com a política externa, e o reflexo disso nas eleições é claríssimo, né? É claríssimo. O espaço virtual Sem Diplomacia divulga análises e comentários polêmicos sobre eventos internacionais. Ele é uma parceria entre o Instituto de Estudos Econômicos e Internacionais e a Assessoria de Comunicação e Imprensa da Unesp. Suas fontes de referência são jornais, revistas, blogs, sites especializados, ONGs e outros meios em que o posicionamento dispensa o consenso da opinião pública. Ele debate a conjuntura internacional a partir de visões dos grandes meios jornalísticos, justamente porque vão direto ao ponto, sem rodeios, sem diplomacia. Seus artigos levam o mesmo título da fonte de origem, acompanhado de uma síntese explicativa sobre seu conteúdo e o link para acesso à versão completa. As análises da equipe do Sem Diplomacia ou de colaboradores externos são publicadas nas seções Opinião e Podcast. Os programas de debate discutem em cada edição as diferentes opiniões da conjuntura internacional. Seus videocasts trazem as análises da equipe sobre fatos de relevância internacional. Acesse o site www.unesp.br/semdiplomacia. Apenas umas breves considerações. Foi muito rica a posição colocada pelos colegas, tanto na primeira parte como na segunda,
e que apresentou um bom panorama, tanto conservador como dos liberais e agora da esquerda, né? Porque aparentemente parece que há um consenso que o governo Obama foi bem sucedido, né? Mas talvez foi bem sucedido de acordo com os objetivos que se colocou, né? Os métodos utilizados, os resultados alcançados em boa parte, né, dos temas. Mas isso não significa que não haja crítica. O problema dos drones, por exemplo, que a quantidade de ataques autorizados e de pessoas mortas é muito superior, né? Já no primeiro ano de Obama era muito maior que nos 8 anos de Bush, né? E quando se fala mata o inimigo, mas são supostos inimigos, porque não tem nenhuma forma de você aferir se quem está sendo morto é de fato terrorista ou é alguém que está nos arredores, né? Mas, enfim, há uma perspectiva de que ele sai com uma razoável popularidade, pensando na trajetória que ele teve nos últimos 8 anos, né? Estados Unidos estão numa posição de força, isso não se pode negar, porque por mais que tenha fracassado ou se considere que não foi bem sucedido no Oriente Médio, os principais problemas do Oriente Médio estão atingindo os países, as populações dessa região, não Estados Unidos, né? Dentro do território dos Estados Unidos, a economia, inclusive comparando com a Europa, está em patamar de estabilidade. O nível de emprego, como já dissemos, e em termos de o medo do terrorismo, os ataques terroristas, já se coloca que há estatísticas, né, que é mais fácil ou mais provável você morrer por causa de um raio ou por ação de um cidadão americano que ataca uma escola ou um local de trabalho, do que ser vítima de um atentado do fundamentalismo islâmico dentro dos Estados Unidos. Ou seja, se nós pensamos até um pouco cinicamente nesse sentido, a política de Obama, em termos externos, na região mais complicada, sim, acelerou os problemas nessa região, mas não dentro dos Estados Unidos, né? Há até quem analise que Estados Unidos não precisa vencer guerras, né? Vitória significa não permitir que os outros acrescentem o seu poder e se tornem uma ameaça, né? Então, você bloquear os outros já é uma vitória. Então, não há uma vitória definitiva no terrorismo, ou no caso da Rússia, no caso do Irã. O importante é você desarmar os outros, enfraquecê-los, né, e você manter seu poder. É uma perspectiva que, às vezes, nós podemos pensar com relação à política exterior dos Estados Unidos. Bom, agradeço novamente a presença e até o próximo programa.